em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45. Aí você já vai pensar aí. Falar sobre Davi de novo. Nós já ouvimos sobre Davi na quarta-feira da semana, há 15 dias atrás, a pastora Natália falou sobre Davi. Nós já ouvimos sobre Davi domingo, o pastor André pregou sobre Davi. Você que foi no GC ontem, você também ouviu sobre Davi. E hoje nós vamos ouvir sobre Davi de novo. Irmãos, como eu aprendo com a vida de Davi? São ensinos que não ilimitados. Se você ler sobre a vida de Davi todos os dias você aprende algo novo. E hoje, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. É como eu digo sempre, a gente só sai daquela porta do jeito que nós entramos, se nós permanecermos aqui com o nosso coração fechado. Mas se a gente abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, o Senhor, Ele fala conosco. Amém? E o Senhor, Ele vai falar com cada um de nós aqui nessa noite. Que aquilo que você tem pedido ao Senhor, as respostas que você tem pedido ao Senhor, que Ele possa te responder em nome de Jesus. Irmãos, ontem no nosso GC eu falava que o meu maior sonho, e isso vai acontecer em nome de Jesus. A Aimee fala assim, minha mãe tem umas orações aí que o negócio acontece. E eu tenho orado e tenho buscado ao Senhor, irmãos. Escuta, ainda bem que está gravado. Guarda esse vídeo para depois vocês fazerem um corte. Vai chegar o dia e não vai demorar que o Portal Astrolândia vai estar ali, na igreja quadrangular do São Jorge. Nesse culto entrou uma pessoa com cadeira de roda e saiu daqui segurando ela. Entrou sentado na cadeira de roda e saiu andando com ela nas mãos. Em nome de Jesus. E isso é só o básico. Porque essa igreja é um lugar de milagres. Não por causa das paredes, não por causa dos bancos, não por causa de quem está aqui em cima do altar, mas por causa da presença maravilhosa de Jesus Cristo que está aqui. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, eu creio na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, e aquilo que está escrito aqui é uma lei. Se é uma lei, tem que se cumprir. E eu tomo posse dessas promessas que estão aqui. E eu creio que pessoas sairão curadas, libertas, transformadas, restauradas, famílias transformadas, porque a presença de Deus está aqui. A presença de Deus, ela é real. Eu quero que você comece a tomar posse daquilo que está na palavra de Deus. Às vezes a gente fica com medo de tomar posse daquilo que está escrito aqui, irmão. Se está escrito, é porque é para mim e para você. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela não é ultrapassada. A palavra de Deus não é coisa do passado. A palavra de Deus, ela é vida para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Então creia, acredite e tome posse daquilo que está escrito na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como um manual para a sua vida. Tenha a palavra de Deus como um GPS para a sua vida. Tenha a palavra de Deus como alimento para a sua vida. E você vai ver o tanto que a sua vida vai mudar. Mas às vezes a gente tem a palavra só como um livro qualquer. Irmãos, a palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu sou apaixonada por aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. Comece a se alimentar dessa palavra maravilhosa.
e você vai ver o tanto que você vai ser edificado em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, a Bíblia vai nos dizer: Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. É impossível, pelo menos para mim, quando a gente fala sobre gigante, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Davi. A Bíblia vai contar aqui vários homens de Deus que venceram gigantes, mas o mais conhecido é Golias, por causa de Davi, por causa de quem foi Davi. E eu não quero falar aqui hoje sobre o gigante Golias, que desafiou o povo de Israel, mas eu quero falar sobre gigantes que Davi enfrentou, que ninguém mais via. E se eu pudesse dar um tema para essa palavra de hoje, seria gigantes silenciosos. Porque todos nós na nossa vida enfrentamos gigantes silenciosos. Aquele gigante que é só você que sabe. Aquele gigante que talvez as pessoas olham para você e aparentemente está tudo bem. As pessoas olham para você e você com um sorriso de canto a canto, você com a energia positiva lá em cima, dizendo para todo mundo, tá tudo bem, vai dar tudo certo, mas dentro de você é só você que sabe esses gigantes que têm tentado te desafiar, ou que tem te desafiado, que tem nos desafiado. E lendo aqui a história de Davi, eu quero citar 3 gigantes que talvez são comuns também na minha vida e na sua vida. E o primeiro gigante que Davi ele precisa enfrentar, muitos acham que é Golias. Todo mundo conhece Davi, a história de Davi e Golias, e acha que Golias ele foi o único gigante que Davi enfrentou. Não, ele enfrentou outros. E um desses, antes mesmo de Golias, que foi o primeiro gigante que ele enfrentou, foi o gigante da insegurança. Aos domingos nós temos aprendido aqui sobre os improváveis. E Davi, ele era um improvável, nós ouvimos sobre isso no domingo. Davi, ele precisou vencer esse gigante da insegurança, porque desde sempre ele era aquele esquecido. Ele era aquele que não era notado. Quando Deus manda Samuel ir na casa de Davi, Samuel olha para todos os irmãos de Davi, acredita que um daqueles seria o escolhido de Deus. E quando Samuel fala, Jessé, acabou os seus filhos? Ele fala, tem mais um, mas ele é apenas um jovem, um moço, um adolescente. Para Jessé, Davi ainda, ele não tinha idade, não tinha tamanho, não era suficiente para ser ungido. Talvez as pessoas olham para você e pensam assim, esse daí não pode. Olham para a sua aparência e dizem, esse daí não dá, esse daí não é capaz, esse daí não consegue, esse daí, deixa ele lá escondido, esse daí não chama a atenção de ninguém. Mas Davi, ele precisou vencer esse gigante da insegurança. Ele sabia desde sempre a quem ele servia e quem o tinha chamado. Quando Davi chega para enfrentar Golias, ele chega diante de Saul, e Saul disse, mas você é apenas um menino.
aquele gigante é muito grande, ele vai acabar com você. Para Saul também, naquele primeiro momento, Davi, ele não servia. Davi, ele não era capaz. Davi, ele não ia conseguir. Mas Davi, ele permaneceu. Davi, ele continuou, porque ele sabia quem ele era. Quando Davi chega diante de Golias, Golias fala: esse tanto de homens, esse exército aí, e vocês me mandam um menino com algumas pedras, você está achando que eu sou um cachorro? Quem é você, menino? Mais uma vez, Davi ouviu palavras negativas de alguém que tentou diminuir quem ele era. Mas eu quero falar uma coisa com você. Davi, ele sabia de quem ele era, sabia do seu chamado. Davi sabia que ele não estava sozinho. Davi sabia quem estava indo à frente dele. Davi sabia que ele não estava ali por ele, mas Davi sabia que ele estava ali na presença do Deus Todo-Poderoso. Davi, ele tinha essa certeza. Quantas vezes nós ouvimos que não somos bons o suficiente? Quantas pessoas têm desistido de relacionamentos porque escutou de alguém: você não é bom para mim, você não é suficiente para mim, eu quero alguém melhor. E você travou na sua vida, nos seus relacionamentos, porque alguém disse isso para você. Em nome de Jesus, esse gigante da insegurança hoje vai cair por terra. Quantas vezes nós ouvimos: você não tem talento, você não pode, você não consegue. E quantos ministérios têm acabado por causa de palavras que você ouviu? Quantas vezes você tem travado o seu ministério porque talvez você ouviu de alguém que você não sabia fazer? Ninguém começa sabendo, ninguém começa sendo bom. Primeiro você é ruim. Se você quer fazer, você continua e você começa a melhorar, depois você se torna bom. E se você quiser chegar a lugares maiores, você continua, e aí você se torna excelente. Ninguém começa bom. Se talvez hoje você está aqui e parou alguma coisa na sua vida por causa de palavras que alguém te disse, que você se sente inseguro para fazer, eu quero nessa noite que a presença de Deus seja com você, para que hoje você decida tomar a posição de um escolhido de Deus, porque esse gigante da insegurança vai cair por terra em nome de Jesus. Quantas vezes o gigante tenta nos fazer recuar, tenta fazer esquecer de quem nós somos, tenta fazer nós esquecermos quem nos chamou, mas quando nós sabemos quem nos escolheu, a opinião das pessoas perde a força. Se você tem certeza que foi Deus que te chamou, que foi Deus que te escolheu, a opinião das pessoas é só das pessoas, porque é você e Deus. Assim como Deus estava com Davi, quando ele chegou na frente de Golias, Deus é com você quando você chegar na frente dos seus gigantes também. Deus é com você quando você estiver enfrentando as suas batalhas mais difíceis, e talvez você olhe e fala: eu não dou conta, eu não consigo, mas Deus, Ele fala com você, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e é o próprio Deus que te fortalece. É o próprio Deus que te fortalece. A presença de Deus em nós, ela
é maior do que qualquer limitação. Quem tem a presença de Deus não tem limitação que o pare. Quem tem a presença de Deus não tem gigante que o pare. Quem tem a presença de Deus não tem dificuldade que pare. Quem tem a presença de Deus não tem aquilo que faça você permanecer onde você está. Porque o Senhor nessa noite, Ele quer que você avance. Ele quer que você avance. Ele quer que você avance. Se talvez até hoje você está parado, estagnado, se sente inseguro por causa de algo que você ouviu, por causa de algo que te aconteceu, nessa noite o Senhor segura as suas mãos e Ele começa a dizer: vamos, que eu estou com você. A minha presença é maior do que qualquer insegurança. A minha presença é maior do que qualquer palavra negativa. A minha presença é maior do que qualquer coisa que te faz parar. O Senhor é com você nessa noite, em nome de Jesus. O segundo gigante que Davi precisou enfrentar foi o gigante da ansiedade. Irmãos, há uns anos atrás, eu ouvia falar que o mal do século seria a depressão. E de fato, hoje nós vemos muitas pessoas com depressão. E durante muito tempo, a depressão ela foi tida como falta de Deus. Mas hoje, nós vemos tantas pessoas com ansiedade. E eu falo isso porque esse é um gigante que eu luto todos os dias contra ele. O gigante da ansiedade. Irmãos, Davi, ele foi ungido para ser rei de Israel. Ele era um garoto. E no outro dia ele não foi lá para o palácio sentar na cadeira do rei. No outro dia ele voltou para o pasto para apacentar as ovelhas do seu pai. Algum tempo depois ele foi para o palácio, mas ele não foi para sentar na cadeira do rei. A Bíblia diz que um espírito maligno mandado por Deus tomava posse de Saul. E Saul pediu para que alguém encontrasse um tocador, para quando tocasse, ele se acalmasse, o espírito maligno fosse embora. E quem era esse tocador? Davi. Ele não entrou no palácio e já sentou na cadeira como um rei. Ele ainda chegou como um simples músico. Eu quero dizer uma coisa para você. Davi, ele poderia ter falado: eu fui ungido como rei, agora eu já sou rei. Não. Irmãos, o Senhor, Ele nos faz a promessa. E o tempo dessa promessa se realizar não cabe a mim, não cabe a você. A mim e a você cabe viver a presença de Deus e esperar o momento certo para isso acontecer. Se um dia depois que Davi foi ungido como rei, ele já chegasse para sentar na cadeira do rei, você acha que ele teria sabedoria e capacidade para reinar? O tempo de espera não é para fazer você desistir. O tempo de espera não é para nos fazer parar. O tempo de espera não é para fazer a gente sofrer, mas é para nos preparar para carregar a promessa de Deus na nossa vida. Davi, ele precisou esperar esse tempo. Mas Davi não esperou só na mansidão. Esse tempo de espera, Davi, ele foi invejado pelo próprio Saul. Nesse tempo de espera, Davi, ele foi perseguido pelo próprio Saul. No tempo de espera, Davi, ele precisou fugir. No tempo de espera, Davi precisou se esconder. O tempo de espera não é um tempo fácil. Se você está esperando alguma coisa e acha que vai ter facilidade,
você está totalmente enganado. Às vezes a gente quer esperar sentado numa rede, balançando, recebendo um ventinho na cara. Não! O tempo de espera é um tempo difícil. O tempo de espera de Davi foi um tempo difícil. Mas sabe o que Davi, ele fala lá no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O versículo continua: tirou-me de um charco horrível. Davi não estava na facilidade. Esse esperar com paciência não é esperar com facilidade. É esperar apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das tribulações. A nossa confiança está em Deus. Davi perseguido, ele confiava em Deus. Davi sendo invejado, ele continuava a confiar em Deus. Davi sendo jurado de morte, ele continuava a confiar em Deus. Davi sendo traído pelo próprio filho, ele continuava a confiar em Deus. Essa é a espera paciente de Davi. Confiar em Deus, apesar daquilo que nós estamos passando. Não é confiar quando está tudo bom. Não é confiar quando está tudo legal. Não é confiar quando a minha casa é só paz. Não é confiar quando a minha família está só alegria. Não é confiar quando o meu emprego está de vento em polpa. Quando a minha empresa está na melhor das fases. Não é confiar quando o meu casamento está só love. Não é confiar quando meu filho está obediente e obedece na primeira vez que a gente manda ele fazer as coisas. Confiar dessa forma é muito fácil. Mas é confiar quando eu chego dentro da minha casa e vejo só briga. Eu falo: Senhor, hoje está só briga, está só contenda, mas eu confio no Senhor. E eu sei que o Senhor pode resolver isso. Eu sei que o Senhor pode colocar tudo no lugar. Eu sei que o Senhor pode libertar o meu filho das drogas. Eu sei que o Senhor pode libertar o meu marido. Eu sei que o Senhor pode salvar minha esposa. Eu sei que o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode transformar vidas. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Por mais que você não esteja vendo, mas que você continue crendo. Essa é a espera paciente de Davi. Davi, ele precisou vencer esse gigante da ansiedade. Imagina ele todo dia: fui ungido rei, que dia que isso vai acontecer? Que dia que eu vou só mandar? Que dia que eu vou sentar naquela cadeira do trono? Irmãos, eu não sei você, pai e mãe. Você, pai e mãe que está aqui, que você já caiu na armadilha, porque isso é uma armadilha. Se você ainda não caiu, já vou te deixar aqui esperto. De falar para o seu filho assim: semana que vem nós vamos passear. Alguém já caiu nessa armadilha? Esse semana que vem não chega nunca. E todo dia: ô mãe, é hoje. Ô mãe, semana que vem é hoje. Ô mãe, é agora. Ô mãe, está chegando. Eu estou mentindo? É ou não é verdade? Imagina com Davi. Ele precisou vencer essa ansiedade. Imagina a cabeça de Davi, imaginando tudo que ele ia viver como um rei. Ele estava lá sendo esquecido, sendo, durante toda a sua infância e adolescência, sendo o último a ser lembrado. E agora ele tem uma promessa de se tornar o rei de Israel. Imagina a cabeça de Davi. E nós, todos os dias, precisamos trabalhar a nossa mente. Porque quantas vezes nós temos sofrido
Porque nós estamos vivendo o futuro no presente. E nós não vivemos o presente porque a gente já está lá no futuro. A gente já está pensando no que vai acontecer ano que vem. A gente já está pensando no que vai acontecer daqui 2 anos. E a gente não vive o hoje. A gente perde o hoje e perde o futuro, porque a gente sempre vai estar no futuro. E hoje quantas pessoas têm sofrido por causa desse gigante que tem tomado conta da nossa vida, que é a ansiedade. Em nome de Jesus, esse gigante vai cair por terra. Em nome de Jesus, você vai viver livre desse mal. Vai viver livre dessa praga, porque isso é uma praga, irmãos. Todos os dias quando eu acordo, eu falo: Deus, que esse gigante da minha vida cai por terra. Durante muito tempo eu sofri muito por causa da ansiedade. De vez em quando ainda, esse gigante tenta se levantar contra a minha vida, principalmente quando eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu já começo a sentir no meu corpo, por causa da mente acelerada. Irmãos, e isso tem acabado com a nossa vida, em nome de Jesus. Que nós vamos declarar assim como Davi declarou: esperei com paciência no Senhor. A Bíblia mesmo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus as nossas preocupações. Nós precisamos entregar nas mãos de Deus aquilo que tem tentado nos acelerar. Uma vez eu preguei sobre isso, que às vezes a gente vive com o pé no acelerador e a gente quer sair atropelando tudo. Em nome de Jesus, isso vai cair por terra. Porque nós precisamos ter a certeza que o Deus que promete é o Deus que cumpre, no tempo e na hora certa. E se aquilo que nós estamos passando hoje é difícil, se aquilo que nós estamos vivendo hoje tem nos desafiado, tem tentado nos parar, tem tentado fazer com que a gente desista, que o Senhor, Ele nos fortaleça, que nós possamos entregar nas mãos do Senhor, para que nós possamos viver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. A promessa de Deus, ela não se cumpre no nosso tempo, nós precisamos saber disso. E o gigante da ansiedade se alimenta da impaciência, porque às vezes nós somos impacientes. A gente quer tudo muito rápido. Eu sempre falo no nosso GC, quando a gente vai orar para os pedidos de oração, nós precisamos orar não apenas para que Deus responda aos nossos pedidos, mas que a gente esteja preparado para receber aquilo que a gente pediu. Porque bênção antes da hora vira maldição. Que aquilo que você tem pedido para o Senhor, que você esteja preparado para receber, porque a bênção de Deus, ela traz paz e não acrescenta dor, assim diz a palavra dele, em nome de Jesus. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. O terceiro gigante que Davi precisou vencer foi o gigante da culpa. Davi era um homem considerado o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, não porque ele era santo, mas é porque ele tinha o coração arrependido. Um dia Davi pecou. Um dia Davi, ele cometeu adultério. E para tentar dar um jeitinho ali na situação, ele cometeu um suicídio. Um homicídio, desculpa. E Davi, ele achou no primeiro momento que estava tudo bem. Porque às vezes nós também pensamos assim: se ninguém viu, está tudo bem.
Se ninguém sabe, tá tudo bem. Mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Davi, ele conseguiu esconder das pessoas que estavam próximas dele. Davi, ele conseguiu esconder das pessoas que conviviam com ele, mas Davi não conseguiu esconder o seu pecado de Deus. E um dia Davi foi confrontado. E quando ele foi confrontado, ele não tentou dar uma desculpinha. Ah, mas por que, né? A carne é fraca. Ah, eu sou homem, né? Não. Davi, ele não tentou dar uma desculpa para o pecado dele. Davi, ele se arrependeu. Davi, ele não tentou fugir de Deus. Muito pelo contrário, Davi, ele correu para Deus, porque ele sabia que Deus era misericordioso para perdoar os seus pecados. Irmãos, todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos ao pecado. A Bíblia diz para nós tomarmos cuidado, quem está de pé, para não cair. Todos nós somos sujeitos a pecado, porque nós somos seres humanos. Mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado. Nós temos hoje a escolha de nos arrepender e voltar o nosso coração para Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Davi, ele podia ser soberbo e dizer: ah, eu sou rei, eu posso todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser, ah, eu posso pecar o tanto que eu quiser, porque é eu que mando, eu sou o bom, eu sou o melhor. Não, Davi, ele sabia que ele não era nada. Davi, ele sabia que ele dependia da misericórdia de Deus. Davi, ele sabia que tudo que ele era, que onde ele havia chegado, ele só chegou por causa da presença de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: não negocie a presença de Deus. Não negocie a presença de Deus. Todos nós estamos sujeitos ao erro, mas essa noite o Senhor, Ele traz o arrependimento como uma ponte para nossa restauração. O Senhor, nessa noite, Ele quer te restaurar. Esse demônio, esse gigante da culpa precisa cair por terra. Quantas pessoas têm morrido por causa da culpa? Domingo mesmo nós estávamos conversando sobre isso, que muitas pessoas têm tirado a vida porque se sentem tão culpadas, que sentem que não tem mais jeito, que sentem que não tem perdão, que acham que não tem jeito mais a sua vida, e no desespero, no ápice do desespero da culpa, acabam tirando a própria vida. Judas, ele tinha a escolha de se arrepender, mas ele se sentiu tão culpado, achando que não tinha mais jeito. Devolveu o dinheiro, mas daí não adiantava mais. E ele se sentiu tão culpado que ele tirou a sua própria vida. E quantas pessoas hoje têm se sentido culpadas, acham que não tem mais perdão, acham que a vida não tem mais jeito. Quantas pessoas se sentem culpadas, e às vezes eu dizia isso, que nós como igreja precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós queremos ser juízes do próprio irmão e achar quem pode, quem não pode, quem pode ser perdoado, o pecado que pode ser perdoado, o pecado que não pode ser perdoado. Todos nós aqui, se colocarmos na balança para Deus, o nosso pecado não tem distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós. Mas o Senhor, Ele nos dá a chance do arrependimento. Davi, naquele momento de confronto, ele não fugiu, ele não correu,
ele se arrependeu, ele voltou o seu coração para Deus, e Davi se levantou para ser de novo usado por Deus, porque ele reconheceu a sua fraqueza e ele se humilhou. A Bíblia diz que aquele que se humilha na presença de Deus, muitas vezes nós falamos assim, os humilhados serão exaltados. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que aquele que se humilhar, eu preciso me humilhar na presença de Deus e saber que eu não sou nada, que eu sou pó, que eu sou um pobre miserável, que eu sem a presença de Deus eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada, e saber que eu vivo é pela misericórdia de Deus, que um dia derramou o sangue dele na cruz, o Jesus Cristo, até a última gota de sangue, para que hoje eu e você tivéssemos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Nós não podemos nada, mas aquele que é por nós, ele diz para mim e para você hoje, olha, se você se arrepender, eu estou aqui de braços abertos para perdoar o seu pecado. O arrependimento, ela é a ponte da restauração. Eu não sei se você hoje, que está aqui, enfrenta esse gigante da culpa e acha que você não tem direito mais, acha que você não pode mais, acha que você... Tem pessoas, irmãos, que acham que não podem mais estar na presença de Deus porque pecou demais. Tem pessoas que acham que não podem subir no altar mais porque pecou muito. O Senhor, ele só quer o seu arrependimento. O Senhor, ele não está à procura de pessoas perfeitas, mas ele está à procura de pessoas dispostas a se arrepender. E quando nós arrependemos verdadeiramente, esse gigante da culpa não permanece de pé. O Senhor, ele nos chama nessa noite para vencer os gigantes que têm tentado nos tirar da presença dele. Eu não sei qual que é o gigante que você enfrenta. Eu disse sobre 3 gigantes aqui. Talvez o seu gigante está longe desses que eu disse. Mas você sabe qual é o seu gigante que te atormenta de noite. Você sabe se é o gigante da humilhação, o gigante do vício, o gigante da pornografia, o gigante da soberba, da mentira, o gigante da fofoca, o gigante do relacionamento que não vai para frente, o gigante lá na sua família que é uma bagunça, o gigante no seu casamento, o gigante com seus filhos. Eu não sei qual que é o seu gigante. Talvez o seu gigante para mim é pequeno. Cada um de nós aqui sabemos a altura do nosso gigante, a força do nosso gigante. E quantas vezes nós nos sentimos igual aquele povo de Israel, amedrontado, com medo do Golias. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nunca perdeu uma batalha. Não vai ser a sua que Ele vai perder. Ele nunca perdeu uma guerra, não vai ser a sua que Ele vai perder. Davi, ele tinha um segredo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, a Bíblia diz assim, que a partir daquele dia, o dia que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. E lá no versículo 14 do capítulo 18, a Bíblia diz que Davi, ele tinha sucesso em tudo que ele fazia, porque o Senhor era com ele.
Esse foi o segredo de Davi para ele vencer todos os gigantes. Ele tinha a presença de Deus. O segredo para você, para mim, para nós, vencermos esse gigante que nos atormenta, é a presença de Deus. E eu quero te dar uma boa notícia. Essa presença, ela está disponível nessa noite para aquele que crê. Essa presença está disponível para quem acredita. Essa presença está disponível para quem está disposto a abrir mão das suas convicções. Essa presença está disponível para quem está disposto a abrir mão do pecado, para quem está disposto a abrir mão da culpa, para quem está disposto a abrir mão da própria vida. Essa presença está disponível nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Muitas vezes a gente pergunta por que acontece na vida de todo mundo e não acontece na minha. Por que que o gigante de todo mundo cai e o meu não cai? Por que que eu vejo todo mundo testemunhando vitórias, mas eu continuo a minha vidinha de sempre? Os irmãos de Davi eram fortes e guerreiros, mas eles viram Davi, que era o excluído, que era o menor. Eles viram Davi vencendo os gigantes, porque Davi tinha a presença. Davi tinha aquilo que eles não tinham, a presença de Deus. E Davi, ele não abriu mão dessa presença. Davi, ele disse: mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outros lugares. Davi, ele não abria mão da presença de Deus. Eu quero convidar você, mas bem rápido, você que precisa vencer algo ainda essa semana. Irmãos, não é eu, é a presença. É a presença que está nesse lugar. Se você não está sentindo a presença de Deus, se você não tem certeza que a presença de Deus está aqui, aí é com você. Mas eu tenho certeza que a presença de Deus está aqui nesse lugar. Eu quero convidar você bem rápido para vir aqui. Você que precisa de um milagre. Você que precisa que um gigante específico seja derrotado essa semana. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, bem rápido, bem rápido, bem rápido. Mas venha com seu coração aberto. Você sabe o que você precisa fazer para esse gigante cair. Você sabe o que você precisa fazer para derrotar esse gigante. Você sabe o que você precisa abrir mão para derrubar esse gigante. Você sabe o que você precisa melhorar para derrubar esse gigante. Você sabe. Eu sei o que eu preciso fazer. Tem pessoas que não veem o gigante cair porque abrem mão daquilo que é mais importante, que é a presença de Deus. Tem negociado a presença de Deus com qualquer coisa. Tem negociado a presença de Deus com coisas supérfluas. O Senhor, Ele quer fazer um milagre. Coloca suas mãos na posição de receber. Nessa noite o Senhor, Ele vai colocar poder nas suas mãos, porque o seu gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Assim como a presença de Deus, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e ele tinha sucesso em tudo que ele fazia, porque ele tinha a presença. E ter sucesso em tudo não significa ter facilidade, lembra disso. Ter sucesso em tudo não significa que as coisas vão vir fácil para você. Ter sucesso em tudo não significa que as coisas vão cair do céu para você. Você vai precisar lutar. Você vai precisar guerrear. Você vai precisar talvez
fugir, você vai precisar talvez correr, você vai precisar talvez se afastar de pessoas que você ama, mas para o gigante cair, você vai precisar tomar decisões. A presença de Deus é com você nessa noite, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que cada um aqui nessa noite precisa. O Senhor sabe o que cada um nessa noite necessita. Meu Deus, e é pelo poder do Senhor, meu Pai. É pelo poder do Senhor, meu Deus. É pelo poder que sai do seu altar, meu Deus. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor era com Davi, meu Pai. Assim como o Senhor era com Davi em tudo que ele fazia. Meu Deus, Davi não perdia guerras. Davi não perdia batalhas, Davi não perdia lutas, porque o Senhor estava com ele, meu Deus, porque a sua presença era com ele, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor sabe a luta que esse homem, que essa mulher está enfrentando. Meu Deus, em nome de Jesus, se for cura, nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. Meu Pai, se for vício, nós cremos que o Senhor é aquele que liberta. Meu Deus, dá força para essa pessoa abandonar os vícios. Meu Deus, em nome de Jesus, se essa pessoa que está aqui nessa noite precisa de força, meu Deus, abandonar o pecado. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nessa noite, meu Deus, fortaleça essa pessoa que está aqui pensando em desistir porque tem dado tudo errado. Essa pessoa que está aqui pensando em desistir porque está difícil, pensando em desistir, meu Deus, porque não está vendo mudança, não está vendo melhora. Oh, Espírito Santo de Deus, o mesmo que se apoderou de Davi. Oh, meu Deus, nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos ao Senhor nessa noite. Davi declarou que o Senhor ouviu o clamor dele quando ele pedia socorro. Meu Pai, existem pessoas essa noite, meu Deus, que pedem o socorro do Senhor, que estão desesperadas, que não aguentam mais a vida que estão vivendo. Meu Pai, em nome de Jesus, que assim como o Senhor tirou Davi, meu Deus, daquela situação difícil, assim como o Senhor estava com Davi e ele venceu os gigantes, meu Deus, que se levantaram contra a vida dele, meu Pai, que assim seja na vida desse homem, dessa mulher que crê, que acredita no Senhor, meu Deus, e que não vai negociar a sua presença, mas que vai colocar a sua presença, meu Deus, à frente de todas as batalhas, que a sua presença possa estar junto com essa pessoa, na frente de todas as lutas, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, meu Pai, nós cremos que o Senhor ouviu o nosso pedido de socorro nessa noite. Nós cremos, meu Pai, nós cremos, meu Deus, e eu já posso contemplar com os meus olhos espirituais, meu Deus, esse homem e essa mulher que hoje chora, que hoje clama, que hoje pede. Eu já posso contemplar essa pessoa testemunhando a vitória do Senhor sobre a vida delas, em nome de Jesus. Se você acredita, levanta suas mãos mais alto que você conseguir e comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a louvar ao Senhor agora, agradecendo a Ele pela sua vitória. Já agradeça pela sua vitória. Agradeça pela sua vitória.
Em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a testemunhar, subir nesse altar para testemunhar aquilo que Deus vai realizar na sua vida em nome de Jesus. Assim como Davi, ele disse: o Senhor ouviu o meu clamor. Que essa seja a sua oração em nome de Jesus. Que o Senhor possa ouvir o seu clamor em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você levante as suas mãos o mais alto que você conseguir. Que eu quero declarar uma palavra de vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quando você chegar lá, a presença de Deus vai chegar junto com você. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, na sua escola, no seu curso, onde você chegar, onde você colocar a planta dos seus pés, ali também estará a presença de Deus junto com você, em nome de Jesus. E nessa mesma fé, nessa mesma alegria, eu quero nessa noite me despedir da igreja dizendo que o amor de Deus e nosso Pai, que a graça bendita de Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Vão em paz, que Deus abençoe a